Dois guerreiros magnificamente poderosos se enfrentam em um teste mortal de força. Qual detentor real de poder sairá vitorioso? Apresentando o super-herói loiro He-Man da série He-Man, e os mestres do universo e o fantasma de Esparta Kratos da série de games Deus da Guerra. Kratos nasceu e foi criado em Esparta, morando ao lado de sua mãe solteira Calisto e de seu irmão Deimos. Tudo mudou quando seu irmão foi sequestrado. O jovem Kratos tentou atacar o sequestrador de frente, mas foi atingido e ficou como uma cicatriz no olho direito. Muito depois desse evento, Kratos se tornou um membro respeitado do exército espartano e tatuou-se com um padrão que lembra a marca de nascença de seu irmão mais novo. Ao longo dos anos, Kratos liderou os espartanos sob seu comando em muitas vitórias, ao mesmo tempo que tinha sua esposa Lisandra e sua filha Calíope. Mas seu orgulho tomou conta dele quando ele fez muitas conquistas e foi invadido por uma tribo bárbara. Foi quando ele convocou Ares e jurou lealdade a ele em troca de sua sobrevivência, e todos nós sabemos o que se seguiu depois disso. Sim, família morta, pelas próprias mãos. Depois de se libertar de sua servidão a Ares, Kratos serviu aos deuses do Olimpo por 10 anos até ser chamado para matar o próprio deus da guerra, e ele o fez, tornando-se o primeiro mortal a matar um deus, embora essa última parte não seja exatamente verdade. Os efeitos de raiva dos deuses podem liberar algo de Deus para ele, com todos os poderes como fogo ou relâmpago. É como se você quisesse irritar o Deus, e puta merda, o mundo é destruidor na batalha. Kratos empunhava as lâminas do caos, dadas a ele por Ares. Kratos com a lâmina do caos. Ele lutou contra os deuses em todo o seu jogo, é muito poderoso com esta lâmina. Mesmo que ele possa destruir titãs. E é o lado favorito de Kratos. E ele pode usar para uma conexão. Armas já retiradas? Bom, porque ele ganha uma última arma do tipo corrente criada para Kratos pelo próprio Hefesto, o chicote Nêmesis, correntes gêmeas com garras na ponta que eletrocutam quem a recebe. E, finalmente, sua arma mais poderosa de todas, a lâmina do Olimpo, que contém o poder de matar titãs e deuses. A longa distância, ele carrega 2 arcos. O Bane de Tifon, que dispara poderosas rajadas de vento contra os inimigos, e o arco de Apolo, cujas flechas de fogo podem ser disparadas em rápida sucessão ou carregadas para um tiro mais poderoso. E ele sempre tem 2 cabeças em mãos, uma cabeça de Górgona, que transforma em pedra os inimigos que o encaram. Como a Medusa. Ele precisa de mais disso. Outra arma durona, para um personagem durão. Ele ganhou a habilidade de planar temporariamente no ar depois de arrancar as asas de Ícaro das costas do velho tolo, e as botas de Hermes aumentam tremendamente sua velocidade de corrida, permitindo-lhe evitar ataques rapidamente. Kratos é definitivamente forte o suficiente para aguentar os golpes, mas caso não consiga se mover rápido o suficiente, ele tem o Velocino de Ouro, que bloqueia golpes e desvia projéteis. Pode até impedir golpes da lâmina do Olimpo. Depois há o exército de Esparta. Bem, já tínhamos 2 armas que podem invocar almas, mas na verdade há mais uma. As próprias Blades of Ezili, que podem convocar seus camaradas espartanos caídos para criar uma faringe protetora ao seu redor e também estocar e lançar suas lanças. Kratos é absolutamente destemido na batalha e vence não apenas por sua tenacidade e crueldade brutais, mas também por sua pura força de vontade e agilidade. Ele é forte o suficiente para resistir ao poder esmagador dos titãs, escalou 4 vezes para sair do submundo, 2 das quais foram depois de sua morte, salvou o Olimpo de cair em um sono eterno, matou feras temíveis como o basilisco, Hidra, e o Kraken, e até mesmo as fúrias irmãs do destino, e isso sem contar Ares e todos os deuses do Olimpo. Espere só não Afrodite por razões óbvias. Como filho do rei Randor e descendente da família real de Eternia, o príncipe Adão na verdade não é o homem forte, poderoso e heróico que conhecemos, era desajeitado e um homem comum. Mas um dia, Adão recebeu os antigos poderes secretos do castelo de Grayskull de uma feiticeira vestida de pássaro, permitindo que ele se transformasse em He-Man, o mestre do universo. E como ele conseguiu esse poder? Exatamente. Ele mesmo fala isso. Olá, sou o príncipe Adão.
Fabulosos poderes secretos me foram revelados para mim no dia em que ergui minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull, o príncipe Adam se transforma em He-Man. He-Man, eu tenho a força. Com sua força de Hércules, velocidade e durabilidade, ele é um dos muitos guerreiros que lutam contra o malvado esqueleto e seus comparsas. Ele tem uma tonelada de habilidades acrobáticas, bem como um super sopro que pode explodir qualquer infeliz o suficiente para ser pego pela explosão. Mas nada no arsenal de He-Man que desafia a física é mais icônico do que a espada do poder. Como qualquer boa espada, é indestrutível, pode desviar lasers e possui outras propriedades especiais. He-Man é capaz de jogá-la como um bumerangue e pode até desviar de volta feixe de luz e coisas. Mas esta não é a única ferramenta que ele mantém à mão. Ele também empunha um gancho e uma bola, bem como um escudo. Por que esse cara precisaria de um escudo, exatamente? Principalmente porque ele é super durão e tem um equipamento de batalha feito de Corodite, que multiplica por 10 sua já ridícula força. He-Man, foi com isso que a feiticeira fez esse arnês. Isso ajuda a aumentar meu poder. No entanto, He-Man não teve que se aventurar completamente sozinho. Ele tem um gato adotado chamado Pacato que ele salvou da selva ainda jovem. Pacato é muito covarde e teimoso, mas quando He-Man se transforma, Pacato também recebe uma transformação. Uma transformação na fera conhecida como Gato Guerreiro. Essa é uma fera com a qual ele cavalga para a batalha. Também ajuda o fato do Gato Guerreiro ter super força e velocidade própria. Ele moveu montanhas, moveu luas, ergueu toda a cidade de Arcádia, girou sua espada a uma velocidade tal que reverteu um tornado. E até correu rápido o suficiente para criar um vácuo. Ele é até capaz de quebrar Protanium, o metal mais forte de seu universo, quando até seus amigos mais próximos e conhecidos acreditavam que seria demais para ele. Se é ou não aquele metal fictício mais forte e mais leve que o titânio, ninguém sabe. Ele empurrou uma lua 2 vezes, cavou até o centro do planeta com nada além de uma estalactite quebrada, e se não bastasse para você, ele até trocou golpes e se defendeu contra o Superman. Você sabe que pode mover e destruir planetas inteiros. Também é a encarnação do pós-crise. He-Man ainda é extremamente forte por si só. No entanto, ele não é invencível. Uma força bruta maior suficiente pode transformá-lo novamente no vulnerável príncipe Adam. Tudo bem, os combatentes estão prontos. É hora de encerrar esse debate de uma vez por todas. É hora de a batalha mortal na arena do Conde Nerd.
the strength of the castle's secrets. KO! Conclusão: embora Kratos seja um pouco mais rápido, He-Man é facilmente mais forte. Enquanto Kratos se esquiva dos raios, He-Man também reage aos raios e os desvia com sua espada. E uma vez que He-Man usa sua força, tudo acabou para Kratos, pois as estatísticas de He-Man aumentam além do que Kratos poderia fazer. As luas que He-Man moveu na forma básica e os socos que trocou com o Superman são, pelo menos, pequenos destruidores de planetas. Então He-Man também leva na durabilidade. Kratos pode ter um estilo de luta mais habilidoso e mais brutal, e He-Man nunca havia matado pessoas, mas pôde facilmente matar só com uma mão. É o homem mais poderoso do universo, pode quebrar as armas de Kratos até a espada do Olímpio, e depois poderia esmagar a cabeça de Kratos. He-Man é vencedor da batalha de hoje é He-Man.